Um bilionário perde seu filho sem deixar rastros. Então, uma misteriosa menina aparece e diz: "Eu sei onde está seu filho." O que acontece a seguir vai mudar sua vida para sempre. Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Também compartilhe com quem vai curtir. Agora, curta a história. Era uma manhã fria e cinzenta quando a vida de Arthur, um bilionário conhecido pela sua frieza e determinação, mudou para sempre. Ele estava acostumado ao mundo dos negócios e às vitórias que vinham com eles, mas aquela manhã trouxe algo que nem toda a sua fortuna ou poder poderiam resolver. Seu único filho, Lucas, de apenas 6 anos, desapareceu misteriosamente em uma viagem de fim de semana. A criança sumiu sem deixar vestígios. No início, Arthur pensou que seria uma questão de horas para resolver aquilo. Ele tinha à sua disposição os melhores investigadores, a polícia e contatos influentes, mas à medida que as horas se transformaram em dias e os dias em semanas, a esperança começou a se desvanecer. No coração dele, uma agonia profunda se instalou, um vazio que só crescia. Em todos os jornais, nas revistas e nas redes sociais, a imagem de Lucas sorrindo circulava com o título "Criança Desaparecida" aqui, ao lado, o rosto de Arthur, que mal conseguia esconder o sofrimento. Arthur nunca se perdoou pelo desaparecimento do filho. Apesar de todo o sucesso, ele sentia que falhou em proteger a pessoa mais importante da sua vida. Os dias passaram a ser frios e vazios, sem o riso de Lucas ecoando pela casa, sem os brinquedos espalhados pelo chão. E, quanto mais o tempo passava, mais Arthur se fechava para o mundo. Ele parou de comparecer a eventos e festas, deixando de lado até mesmo os negócios que tanto amava. Sua vida, que antes parecia perfeita, tornou-se uma sequência interminável de dias cinzentos e sem sentido. Na mente de Arthur, o mesmo pensamento o atormentava: e se eu tivesse feito algo diferente? E se eu tivesse protegido melhor o meu filho? Esses questionamentos o perseguiam durante as noites, transformando seu descanso em um tormento. Arthur contratou especialistas, fez acordos silenciosos e pagou milhões a pessoas que prometiam respostas. Mas o tempo passou e nada de concreto apareceu. A única coisa que Arthur encontrou foi o silêncio e a saudade que se tornaram seus companheiros diários. Assim, anos se passaram, mas a dor nunca diminuiu. Aquilo que parecia uma vida plena, agora era um eco de sonhos despedaçados. E assim como o tempo desgasta uma pedra ao vento, ele se tornou um homem sombrio e distante, carregando, dentro de si, um mistério que o acompanharia até o fim da vida. Ou, pelo menos, era o que ele pensava, até o dia em que uma menina inesperada bateu à sua porta, trazendo uma promessa. Ela sabia onde Lucas estava. Era uma tarde chuvosa, e o vento assobiava pelas janelas da mansão de Arthur. Ele estava sentado em seu escritório, com uma xícara de café ainda pela metade, perdido em pensamentos. A chuva batia forte contra os vidros, como se o próprio céu chorasse junto com ele. Então, em meio ao barulho da tempestade, um som inesperado ecoou, 3 batidas firmes na porta. Arthur se levantou, intrigado. Era raro alguém aparecer em sua casa sem aviso, ainda mais em um dia como aquele. Ele desceu as escadas devagar, com uma sensação estranha no peito. Quando abriu a porta, encontrou uma menina de pé, encolhida sob a chuva, segurando uma pequena mochila. Ela usava um casaco surrado, molhado até os joelhos, e seus cabelos escuros escorriam água. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos da menina, um olhar penetrante, que parecia conter segredos antigos. "Quem é você?" perguntou Arthur, surpreso. A menina parecia jovem, mas havia algo nela que transmitia uma maturidade precoce, um peso que não combinava com sua aparência frágil. Ela olhou para ele com uma calma impressionante e disse, com voz firme: "Eu sei onde está seu filho desaparecido." Arthur ficou imóvel, e o mundo ao seu redor pareceu parar por um instante. Ele já havia ouvido promessas como aquela antes, mas sempre vinham de pessoas desesperadas por atenção ou dinheiro. Contudo, havia algo diferente naquela menina. Sua voz, seu olhar, a maneira como estava ali, sem medo, como se soubesse exatamente o impacto que suas palavras teriam. "Como você sabe sobre meu filho?" ele perguntou, tentando disfarçar a ansiedade que começava a crescer dentro dele. A menina continuou a encará-lo, sem desviar o olhar, e respondeu com serenidade: "Eu sei de coisas que você nem imagina. E posso te mostrar o caminho até ele,
se você estiver disposto a ouvir. Arthur sentiu o coração acelerar. A esperança, há muito adormecida, começou a pulsar novamente. Ele observou a menina, tentando decifrar se ela era real ou apenas mais uma ilusão criada pelo seu desejo de encontrar o filho. Mas ela continuava lá, imóvel, com os olhos fixos nele, esperando sua resposta. Sem saber ao certo por quê, Arthur sentiu que não tinha escolha a não ser acreditar nela, pelo menos por aquele momento. Ele deu um passo para o lado, abrindo a porta e convidando-a a entrar. A menina aceitou o convite e entrou devagar, observando a casa ao redor. Seus passos eram leves, quase silenciosos, e seu olhar parecia capturar cada detalhe do lugar. Arthur a conduziu até a sala, onde ela se sentou na ponta do sofá, ainda segurando a mochila. Ele se sentou à sua frente, tentando manter a calma, mas sentia seu coração batendo rápido, com uma mistura de medo e expectativa. A menina, por sua vez, parecia estar no controle, como se soubesse exatamente o que estava fazendo ali. Finalmente, ela quebrou o silêncio, dizendo: "O que eu vou te contar pode ser difícil de ouvir. Mas se você me seguir, eu te levo até onde ele está." Aquelas palavras eram como um enigma para Arthur. Ele não sabia se estava prestes a descobrir a verdade ou cair em mais uma armadilha de promessas vazias. Mas, olhando nos olhos daquela menina, sentiu uma verdade que não conseguia explicar. Arthur se recostou no sofá, ainda tentando processar o que a menina havia dito. A possibilidade de que ela realmente soubesse alguma coisa sobre Lucas era tão improvável que parecia quase absurda. Nos anos que haviam passado, ele ouvirá dezenas de pessoas que apareciam com histórias mirabolantes, cada uma mais falsa do que a outra, todas jogando com a sua dor e sua esperança. Já tinha até aprendido a não reagir, a manter a compostura, mesmo quando seu coração implorava para acreditar. A menina, no entanto, não parecia uma farsante. Não pedia nada, não oferecia consolo vazio, apenas o fitava, séria, como se carregasse um peso enorme. Ela parecia ter um propósito, algo que ele não conseguia entender. Sentindo uma mistura de ceticismo e curiosidade, Arthur não pôde deixar de perguntar: "Você realmente espera que eu acredite em você? Que confie numa criança que nem conheço e que bateu à minha porta do nada, dizendo saber onde está meu filho?" A menina não recuou. Apenas ergueu a cabeça e, com uma calma surpreendente, começou a descrever detalhes de Lucas que ninguém mais poderia saber. Falou sobre o jeito que ele sorria, sobre a pequena cicatriz no joelho que ele tinha por causa de uma queda no parquinho da escola. Contou sobre o brinquedo favorito de Lucas, um carrinho vermelho desgastado, e sobre como ele adorava olhar pela janela do quarto para contar as estrelas antes de dormir. Arthur sentiu o chão se abrir sob seus pés. Esses detalhes, essas pequenas coisas, apenas ele e Lucas sabiam. "Quem é você?" ele perguntou, com a voz embargada. A descrença inicial começava a ser substituída por um choque que mal conseguia disfarçar. Era como se tudo que ele tentara enterrar viesse à tona de uma só vez. Ele queria entender, mas nada fazia sentido. Como uma menina tão jovem sabia tanto sobre Lucas? Ela o encarou sem vacilar e respondeu, quase como se soubesse o quanto aquelas palavras mexiam com ele: "Alguém me contou. E essa pessoa quer que você saiba a verdade." Arthur sentiu um arrepio. A dor e a angústia dos últimos anos estavam ali, latejando. Mas ele ainda hesitava. A possibilidade de ser enganado de novo o deixava furioso. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um momento e disse: "Já fui enganado antes. Pessoas já tentaram usar a dor de um pai para conseguir o que queriam. Então, por que eu acreditaria em você agora?" A menina suspirou, como se já soubesse que ouviria aquilo. Em vez de se defender, ela apenas se levantou do sofá e caminhou em direção à porta. Com a mão já na maçaneta, virou-se e lançou um último olhar para Arthur. "Eu só vim porque achei que você queria saber", disse, calmamente. "Mas se preferir, eu posso ir embora agora." Ele ficou em silêncio, paralisado pela dúvida. Sentiu o peso do orgulho e da descrença, mas, ao mesmo tempo, percebeu que a ideia de deixá-la ir embora sem saber mais o dilacerava por dentro. Algo naquela menina, na maneira como falava, havia tocado fundo em algo que ele já havia perdido. E, talvez pela primeira vez em anos,
Ele permitiu que um vislumbre de esperança atravessasse a muralha que construíra ao seu redor. Com um suspiro pesado, Arthur finalmente respondeu: espere. Eu quero saber mais. Não vá. A menina parou ao ouvir a voz de Arthur. Ela baixou a mão da maçaneta e virou-se devagar, seus olhos firmes e atentos como se estivessem se preparando para algo grande. Voltou a se sentar no sofá, sem pressa, enquanto Arthur, inquieto, permaneceu de pé, como se não soubesse ao certo se deveria se aproximar ou manter uma distância segura. Aquela era uma criança, mas, ao mesmo tempo, parecia que trazia consigo algo muito além da sua idade. Finalmente, ela respirou fundo e começou a falar, a voz serena, mas cheia de significado. Seu filho, Lucas, não desapareceu por acaso, disse ela, olhando fixamente para Arthur. Ele foi levado por alguém que você conhece muito bem. Arthur sentiu o sangue gelar. Por um instante, sua mente se recusou a processar aquelas palavras. Alguém que ele conhecia? Aquilo soava impossível. Ele sempre tinha acreditado que o sumiço de Lucas fora uma tragédia sem explicação, um mistério que envolvia o destino, ou talvez azar. Agora, porém, tudo parecia tomar um rumo sombrio. Eu não entendo, disse Arthur, sua voz trêmula. Por que alguém faria isso? Quem poderia ser tão cruel? A menina observou em silêncio por alguns segundos, como se ponderasse se ele estava realmente preparado para a verdade. Ela então continuou, com um tom quase triste. Lucas foi levado porque ele representava algo importante para essa pessoa. Alguém que você nunca suspeitou, alguém que sempre esteve ao seu lado, mas que, na verdade, te invejava profundamente. Alguém que viu no seu amor por Lucas uma fraqueza que poderia usar contra você. Arthur sentiu o coração bater descompassado. As palavras dela ecoavam em sua mente, cada uma delas despertando imagens e memórias que ele tentava encaixar. Quem poderia ter sido? Um amigo próximo? Um parceiro de negócios? Alguém da própria família? Era um pensamento terrível, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que fazia sentido. Ele recordou de momentos estranhos, pequenos detalhes que antes pareciam sem importância. Uma visita inesperada de um amigo no fim de semana em que Lucas desapareceu, um telefonema enigmático alguns dias antes. Você sabe quem foi? Perguntou, a voz quase num sussurro, com o peso de alguém que carrega perguntas não respondidas por muito tempo. A menina fez que sim com a cabeça. Sei, mas para que você entenda tudo, preciso ouvir até o final. Lucas está em um lugar seguro agora, mas ele sempre quis que você soubesse o que realmente aconteceu. Ele quer que você tenha a chance de entender a verdade, mesmo que isso seja doloroso. Arthur mal conseguia processar. O filho dele, o pequeno Lucas, estava vivo, mas em algum lugar distante, talvez sofrendo, talvez esperando pelo pai todo esse tempo. Ele tentou falar, mas as palavras lhe faltavam, e tudo o que conseguiu fazer foi olhar para a menina, como se ela fosse a única âncora em meio a um mar de confusão e medo. Ele quer que você saiba o que aconteceu e que você faça justiça, disse a menina com um tom sério. Mas isso significa que você terá que enfrentar quem causou essa dor, alguém que jamais pensou que você descobriria. A revelação pairava como uma nuvem escura sobre eles. A dor no rosto de Arthur era visível, mas junto a ela, uma faísca de determinação começou a surgir. Arthur sentia cada palavra da menina como uma faísca dentro de si. A dor, que o havia aprisionado por tanto tempo, começava a se transformar em algo mais, uma determinação feroz, um desejo de verdade e justiça. Lucas, seu filho, estava vivo em algum lugar, e a pessoa responsável por seu sofrimento talvez fosse alguém de seu convívio, alguém em quem ele confiara. Ele sabia que, para chegar até Lucas, precisaria ter coragem de enfrentar o que quer que viesse pela frente. O bilionário passou as mãos pelo rosto, como se tentasse afastar a confusão dos pensamentos, e respirou fundo. Ele sempre tivera controle de tudo ao seu redor, mas ali, sentado naquela sala ao lado da menina, sentia-se vulnerável e sem saber por onde começar. No entanto, a faísca de esperança reacendia algo em seu espírito que não sentia há anos, a necessidade de agir. Preciso saber de tudo, ele disse, olhando a menina com um olhar intenso. Preciso saber quem é essa pessoa. E como encontrar o meu filho.
A menina sentiu e começou a explicar, de forma cuidadosa, mas direta, como ele deveria proceder. Ela falava de lugares e nomes que ele conhecia bem, pessoas que trabalharam com ele, eventos específicos, reuniões das quais ele participou. Tudo parecia apontar para um nome, um rosto que, até aquele momento, Arthur jamais imaginaria ser capaz de tamanha traição. Essa pessoa sempre esteve perto de você, escondida atrás de um sorriso, agindo como um amigo fiel, disse a menina, escolhendo as palavras com cuidado, como se cada detalhe importasse. Eles sabiam dos seus segredos e das suas vulnerabilidades. E sabiam o quanto Lucas era precioso para você. Arthur sentiu o impacto daquelas palavras. As peças começavam a se encaixar em sua mente. Por tanto tempo, ele estivera cego pela confiança e amizade que sentia por essa pessoa, mas agora a máscara caía. Ele sabia o que tinha de fazer, desmascarar essa pessoa, confrontá-la e, principalmente, descobrir o paradeiro de Lucas. No dia seguinte, Arthur deu início a uma investigação silenciosa. Ele usou os melhores contatos e a sua influência para não deixar rastros. Cada informação que encontrava, cada pista, trazia-o mais perto da verdade, ao mesmo tempo, o revelava o quão enganado fora ao confiar naquela pessoa. Encontrou registros antigos de encontros suspeitos, ligações que coincidentemente aconteciam sempre que algo importante surgia no caso do desaparecimento de Lucas. Cada descoberta fazia seu sangue ferver, mas ele precisava manter a calma. Era uma corrida contra o tempo, e ele sabia que qualquer passo em falso poderia afastá-lo ainda mais do filho. A menina o acompanhava nessa jornada, como uma guia misteriosa, alguém que sabia mais do que dizia. Ela parecia entender o caminho que ele precisava percorrer, mas sempre o deixava descobrir por si mesmo, como se fosse essencial que ele enfrentasse cada obstáculo sozinho. Havia algo naquela presença silenciosa que trazia paz a Arthur, mesmo nas horas de maior incerteza. Como se, no fundo, ela soubesse que ele conseguiria. À medida que seguia as pistas, Arthur sentia que estava cada vez mais próximo do seu objetivo. Cada novo fragmento de informação trazia consigo um novo propósito. E agora, mais do que nunca, ele sabia que encontraria Lucas. A jornada que Arthur começava a trilhar não era apenas uma busca por respostas, mas um mergulho profundo em um labirinto de mentiras, segredos e traições. Cada passo que ele dava o afastava da vida que conhecia, levando-o para um lugar onde as certezas não existiam e onde ele não podia confiar em mais ninguém além de si mesmo. A menina, sempre ao seu lado, era o único fio de esperança, mas mesmo ela parecia guardar algo mais. Arthur sentia que algo mais estava em jogo, algo que ele ainda não compreendia completamente. Ele sabia que precisava agir com cautela. A cada novo movimento, sentia como se estivesse sendo vigiado. Seus passos eram cuidadosamente calculados, sem deixar rastros, mas a sensação de estar sendo seguido nunca o abandonava. Enquanto isso, a menina o guiava, não dizendo muito, mas sempre apontando a direção certa. Ela parecia saber exatamente para onde ir, como se soubesse os caminhos mais sombrios e os lugares onde as verdades escondidas poderiam ser desenterradas. Mas havia uma estranha quietude nela. Arthur não conseguia mais ver apenas uma criança, mas alguém que carregava a sabedoria de muitas vidas. Durante dias, eles viajaram para lugares afastados, onde o mundo parecia mais pesado, como se o ar fosse carregado de segredos. O ambiente ao redor deles mudava conforme se afastavam de tudo que Arthur conhecia. À medida que avançavam, o sentimento de desconforto se intensificava. Parecia que as sombras que seguiam eram mais densas, mais tangíveis. Mas a menina parecia estar imune a tudo aquilo. Ela nunca hesitava, caminhava à frente, com passo firme e decidido, como se estivesse preparada para qualquer coisa. Arthur, por outro lado, estava cada vez mais perplexo. O que ele estava buscando? Onde Lucas estava? Quem era a pessoa responsável por sua dor? As respostas não vinham com facilidade, mas cada pista o aproximava mais de um destino que ele não podia prever. Em cada cidade que visitavam, ele procurava por pistas, por alguma coisa que o ligasse diretamente à pessoa que ele suspeitava. Às vezes, ele encontrava o que parecia ser um fio de informação, um pequeno detalhe que fazia seu coração disparar. Mas, sempre que parecia estar perto de uma revelação, ele se via diante de um novo obstáculo, uma pista falsa ou uma cortina de fumaça que o deixava mais confuso.
Em uma noite particularmente silenciosa, quando os dois estavam hospedados em um hotel simples, a menina apareceu na frente de Arthur com um mapa antigo nas mãos. Ela o estendeu em silêncio, apontando para um local distante e isolado. "É aqui que você encontrará a verdade", disse, com a voz baixa, mas cheia de peso. "Mas esteja preparado para o que vai encontrar. A verdade nunca é fácil." Arthur olhou para o mapa. O local estava em uma área remota, fora de qualquer rota comum. Era como se o destino estivesse chamando por ele, desafiando-o a ir mais fundo. Ele sentia que aquele seria um momento crucial, o ponto sem volta. Sua mente estava dividida entre o medo do que poderia descobrir e a certeza de que ele não poderia parar. Seu filho estava lá fora, e ele faria o que fosse necessário para trazê-lo de volta. Na manhã seguinte, o bilionário e a menina partiram para o destino que o mapa indicava. A viagem foi longa e cansativa. A estrada parecia cada vez mais deserta à medida que se afastavam da civilização. O céu estava nublado, e o clima pesado, como se o próprio universo estivesse aguardando pela grande revelação. Mas Arthur não podia parar agora. Ele sentia que estavam se aproximando do fim dessa jornada, e algo dentro dele, aquela chama de esperança, o impulsionava a continuar, mesmo que o cansaço e a dúvida se arrastassem sobre ele. O silêncio entre eles era profundo, e Arthur sentia um nó no estômago. Havia momentos em que se pegava duvidando, perguntando a si mesmo se estava fazendo a coisa certa. Mas a menina continuava à frente, andando com uma confiança inexplicável, como se já soubesse o que estava por vir. Ao chegarem ao local indicado, Arthur observou o que parecia ser uma antiga casa abandonada. O lugar estava coberto pela vegetação, as janelas estavam quebradas, e o ambiente tinha um ar sombrio, como se o tempo tivesse se esquecido ali. Era ali, ele sentia, que as respostas estavam esperando. A menina parou à porta da casa e olhou para Arthur. Não era preciso dizer mais nada. Ele sabia que estava prestes a descobrir o que realmente acontecerá com Lucas. A casa velha estava silenciosa, mas o ar em torno dela parecia vibrar com atenção. As paredes desbotadas e a porta rangendo ao abrir pareciam carregar os ecos de segredos enterrados. Arthur sentiu o peso do momento enquanto atravessava a entrada, o som de seus passos ecoando em um silêncio profundo, quase opressor. Seus olhos, já acostumados à escuridão, tentavam desvendar o que havia ali dentro, mas tudo parecia em ruínas, como se o próprio lugar quisesse esconder sua história. A menina já estava à sua frente, parada em um corredor estreito que levava a um quarto isolado. Ela olhou para Arthur e fez um gesto com a mão, sinalizando que ele deveria seguir em frente. A cada passo que dava, o suspense aumentava, o ar ficando mais denso, carregado de uma expectativa sombria. "Está quase no fim", ela disse, com uma calma que contrastava com a ansiedade de Arthur. "Prepare-se para ver a verdade." O bilionário queria questioná-la, mas sabia que o momento falaria por si mesmo. Ele estava perto, muito perto de finalmente entender o que realmente acontecerá com Lucas. O que o coração de um pai mais desejava, o reencontro, a verdade e o fim do tormento que o consumia. Quando chegaram à porta do quarto, a menina parou e olhou nos olhos de Arthur com uma intensidade única, como se estivesse tentando transmitir algo profundo, algo que ia além das palavras. Ela não precisava dizer mais nada. Arthur sentiu uma estranha sensação de pressentimento. Ele sabia que a verdade seria revelada naquele momento, mas também sabia que a dor que ela traria mudaria tudo. Arthur respirou fundo e girou a maçaneta. A porta se abriu lentamente, e o que ele viu fez seu coração parar por um instante. Dentro do quarto, a luz suave que entrava pelas frestas da janela, estava Lucas, sentado em uma cadeira. Ele parecia calmo, mas havia algo diferente nele. Seus olhos estavam fixos, como se olhasse para algo distante, mas, ao mesmo tempo, sua expressão era serena, como se não estivesse realmente ali, mas em algum outro lugar, em algum outro tempo. Aquele não era o menino alegre que Arthur lembrava. Havia uma frieza em seus olhos que Arthur nunca imaginou ver em seu filho. "Lucas!" Arthur sussurrou, com a voz embargada. Ele deu um passo à frente, mas a menina o deteve com um toque suave em seu braço. "Não se aproxime ainda. Você precisa entender o que aconteceu antes de tocá-lo." Arthur congelou, um calafrio subindo por sua espinha. Ele olhou para a menina,
que parecia muito mais velha naquele momento, como se estivesse carregando um peso enorme. Então ela falou, com um tom grave, que parecia mais a voz de uma adulta do que a de uma criança. Lucas não estava desaparecido por acidente. Ele foi levado porque você, Arthur, não podia ver a verdade. Sua vida estava cheia de mentiras, e Lucas era a chave para tudo isso. Ele sabia mais do que você imagina. Arthur sentiu um aperto no peito. As palavras dela reverberaram em sua mente, mas ele não conseguia compreender. O que você quer dizer com isso? Por que ele estava escondido? A menina olhou para Lucas, e uma expressão de tristeza cruzou seu rosto. Porque ele foi escolhido. Escolhido para viver entre sombras, para aprender o que você nunca pôde entender. Tudo o que aconteceu, o desaparecimento, os anos de angústia, tudo isso foi planejado, Arthur. E o maior segredo de todos, o segredo de Lucas, é que ele sempre soube da verdade sobre você. Arthur olhou para o filho, tentando decifrar as palavras da menina, tentando entender o que aquilo significava. Ele se aproximou lentamente e, ao olhar para Lucas, percebeu uma expressão vazia, mas ao mesmo tempo, algo estava lá. Havia um reconhecimento nos olhos de seu filho, um reconhecimento que quebrava o coração de Arthur. Lucas, meu filho, o que está acontecendo? Arthur murmurou, tocando delicadamente o ombro de seu filho. Foi então que Lucas, com um olhar que parecia distante, falou pela primeira vez. Eu não queria isso para você, pai. Mas você nunca me viu como eu realmente sou. Sempre foi sobre o que você queria, o que você esperava. Agora você vê o que a verdade fez comigo. As palavras de Lucas penetraram o coração de Arthur como uma lâmina afiada. Ele se afastou, como se fosse golpeado por um peso insuportável. O que você está dizendo? Eu não entendo. O que você está dizendo sobre a verdade? Lucas, em sua frieza, levantou os olhos para o pai. A verdade, pai, é que você sempre viveu uma mentira. Uma mentira que eu fui forçado a carregar por você. Eu não queria que fosse assim, mas agora não há mais como voltar atrás. E, naquele momento, Arthur entendeu. Ele entendeu que a dor que Lucas sentirá, o desaparecimento e a ausência, tudo isso não era apenas uma tragédia pessoal. Era uma verdade mais profunda, algo que ele nunca teria percebido se não tivesse olhado nos olhos de seu filho naquele quarto. O que Lucas queria dizer, o que ele finalmente precisava entender, era que a verdade sobre o desaparecimento não estava apenas no fato de onde ele estava, mas no que se escondia atrás de tudo isso. E, no silêncio pesado que se seguiu, Arthur soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia perdido muito mais do que o filho. Havia perdido a confiança em si mesmo, naquilo que achava ser verdadeiro, naquilo que acreditava que controlava. A jornada dele, que começou com a esperança de reencontrar Lucas, acabará por desmascarar as maiores mentiras que ele sequer sabia que existiam. Lucas estava ali, mas já não era mais o mesmo. E, talvez, Arthur nunca fosse capaz de entender tudo o que acontecerá. Mas uma coisa ele sabia, a verdade tinha um preço, e ele estava pagando por ele agora. O silêncio que pairava no quarto era absoluto, quebrado apenas pelo som leve da respiração de Arthur e o olhar fixo de Lucas, que parecia distante, como se estivesse em um lugar muito além daquele cômodo. Arthur, ainda com o coração apertado pela revelação de que o filho sabia mais do que ele imaginava, olhou para ele com uma mistura de dor, raiva e um medo inexplicável do que ele tinha acabado de descobrir. Por que você fez isso, Lucas? Por que esconder de mim? Arthur perguntou, a voz falha. Ele não conseguia compreender o que seu filho queria dizer com aquelas palavras enigmáticas, e a dor de não ser mais o homem que sabia tudo sobre a vida de Lucas o consumia por dentro. Ele sentiu que estava perdendo o controle sobre tudo. Lucas, com os olhos agora mais sombrios, respondeu com uma calma desconcertante. Você nunca me deu escolha, pai. Sempre quis que eu fosse alguém que você pudesse controlar, alguém que se encaixasse nos seus planos. Mas, dentro de mim, sempre havia algo mais. Algo que você nunca quis ver. E quando você se distanciou de mim, quando me perdeu, eu finalmente pude entender o que era a verdadeira liberdade. Arthur ecoou alguns passos, a mente tentando processar as palavras de seu filho. Ele não sabia mais o que acreditar.
Aquele não era o filho que ele conhecia. Onde estava o garoto com o qual ele jogava no jardim, que sorria sem preocupações? Onde estavam os momentos que compartilharam, os abraços, as conversas? Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.